Bom dia, meninas! Boa segunda-feira! Aqui na minha cidade tá meio chuvosa, o tempo tá meio estranho, mas a gente já tá com o nosso ano fervilhando de arte. Sejam muito bem-vindas ao PET 838, nosso encontro de manhã com arte patchwork. Eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida criativa e equilibrada fazendo patchwork do zero. E eu quero convidar vocês para o nosso encontro de hoje. Hoje eu vou falar da importância do projeto, o que um projeto tem que ter basicamente e como a gente monta esse projeto. Então fica comigo porque eu tenho certeza que você vai usar muito mais o seu caderno quadriculado e vai criar muito mais peças diferentes e liberar a sua criatividade, porque afinal de contas, patchwork é libertador. Então vamos lá. Nana, o que é um projeto de patchwork? Um projeto de patchwork não é nada assim muito mirabolante, tá? Não é nada assim muito complexo no sentido de a gente ter que gastar horas ou ter que fazer um estudo muito detalhado. São coisas simples, mas que têm a função de ajudar a gente, sabe? Porque quando a gente num projeto, quando a gente simplesmente pega uma folha em branco e faz um monte de riscos, o que acontece? A gente perde um pouco a noção, a dimensão da proporção e a noção da estética da nossa peça. Então a gente fica meio que na dúvida de como fazer e a gente não tem clareza sobre o trabalho, o projeto que a gente tem, a peça que a gente vai criar. Porque senão a gente fica sempre replicando um tutorial, fica sempre dependendo, mas eu não tenho um projeto, então não vou poder fazer. Preciso arrumar e passar horas procurando na internet um projeto que seja semelhante àquele que você quer fazer, ou então se você não fez ainda não entende os fundamentos, não fez um curso, não entende a base do patchwork, você fica sempre limitando a sua criatividade. E esse é o nosso objetivo, expandir a criatividade fazendo patchwork do zero, certo? Então a primeira coisa que a gente tem, primeiro passo que as pessoas erram quando pensam num projeto de patchwork, é que elas já querem saber a medida e saber a quantidade de material que vai usar. Mas o que eu vou usar para esse projeto? E na verdade, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que fazer, né? Eu quero fazer, por exemplo, um caminho de patchwork. Quanto que eu preciso de tecido? Não é assim. A gente quer fazer um caminho de patchwork, a gente precisa definir a dimensão dessa peça, que tipo de desenho vai ter nessa peça, que tipo de aplicação eu vou colocar nessa peça. Então eu preciso conceber a peça inteira para depois escolher o tecido, saber o que eu vou usar de material. É o final da etapa, não é o começo da etapa. E normalmente as pessoas, existe, né, aquela emoção, aquela sensação gostosa de ir na loja escolher tecido e tudo mais para fazer o projeto, muitas vezes, ou para fazer a peça, né, muitas vezes a gente acaba negligenciando essa parte de pensar o que a gente vai fazer e detalhar o que a gente vai fazer. E daí a gente vai na loja, compra um monte de tecido, chega em casa, vai cortar, percebe que comprou mais de um que não precisava, menos de outro que precisava, ou então que a gente vai fazer uma combinação com 4 cores e só comprou 3, ou 5 cores e só comprou 4, né? Ou então o que é pior, às vezes a gente fala, eu quero fazer um caminho, vou na loja comprar tecido. Daí vai lá, se encanta com um monte de tecido, porque os tecidos são lindos mesmo, a gente baba. Quando chega em casa, um não conversa com o outro. Daí você comprou, sei lá, 5 tecidos e eles não fazem uma combinação para fazer a peça que você quer. Então vamos lá. Vamos definir. Olha só, eu peguei um projeto que eu fiz com uma arteira minha, que foi um pé de cama, né? Se ela tá por aqui... antes que eu me esqueça, Benedita, se você tá assistindo a gente, eu não sei se a Benê tá por aí. Benê é a arteira nossa. Aniversário dela, ó.
Beijo, parabéns, muita saúde, muita felicidade, que esse ano de 2021 seja de muita costurice e que a gente possa fazer muitas coisas juntas, tá? Beijo da Nana no seu coração. Então vamos lá. Aqui a gente definiu que a gente vai fazer um pé de cama. Daí eu perguntei, Carlinha, qual que é o tamanho desse pé de cama? Ah, eu quero fazer ele um pouco maior porque eu quero fazer com todos os blocos que a gente aprendeu. Ok, então a gente definiu que o tamanho vai ser de 2 metros por 80 centímetros de largura. A gente já definiu o tamanho da peça, esse já é nosso a primeira parte é definir que peça, depois o tamanho da peça. O que a gente vai colocar nessa peça? A gente vai colocando a estrela, a tulipa, a cabana, catavento, nine block e folha de outono. Depois que a gente definiu todos os blocos que a gente ia colocar na peça, eu falei para ela, eu acho que a cabana de tora, ela não combina muito nesse projeto que você quer fazer, porque ela fica mais bonita quando a gente faz cabana com cabana. E você já tem muitos blocos diferentes. Vamos fazer um quadrado dentro de quadrado, porque afinal de contas você já tem uma flor e a gente pode criar outra flor. Então a gente pensou, depois que a gente colocou os blocos, a gente avaliou se eles combinavam entre si, né? E isso foi um exercício muito bacana, porque daí a gente percebeu que a gente podia tirar a cabana de tora e colocar o quadrado dentro de quadrado e assim ter um pé de cama que tenha elementos que conversem mais uns com os outros. Essa foi nossa terceira definição, né? Aqui é a primeira, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui foi o primeiro passo, aqui foi o segundo passo e aqui foi o terceiro. Ok, depois que a gente definiu isso, a gente foi dimensionar. E olha só, como eu estava fazendo numa folha grande para ela poder enxergar, eu fiz como se eu estivesse fazendo uma folha de papel sulfite. Daí na hora da gente começar a estruturar, olha só como fica de uma certa forma poluído, sem proporção, um quadrado pequeno, outro é maior, um é mais retangular, outro é quadrado. Olha só como a gente perde a proporção e na hora de fazer a miniatura do projeto, a gente não consegue enxergar nitidamente cada um dos passos. A gente não consegue visualizar de uma forma clara o que a gente vai fazer. Então, o que a gente faz? Depois que a gente faz, é porque a gente estava fazendo junto. Então, quando você quer simplesmente só rabiscar, você faz, mas depois você passa para o papel quadriculado para ele ficar um projeto assim que você enxergue melhor, tá? Um projeto assim que ele tem a proporção entre os blocos, entre as montagens e, se possível, você até começa a direcionar o que vai, como que a gente faz para montar e a sequência. Isso, na hora que você for montar essa peça, vai fazer total diferença, porque o que acontece? Quando a gente está montando, a gente está muito concentrado. E às vezes a gente coloca um bloco no lugar do outro, troca as posições, porque a gente está concentrado naquele bloco que a gente está fazendo. Quando a gente vai para o outro, a gente já esqueceu a estrutura inteira, certo? Então, fazer o projeto vai te orientar para que você realmente não tenha que ficar pensando, ai, como é mesmo? E agora, o que eu faço? O que eu não faço? Não, você já pensou nessa parte, já fez todo o esqueleto e agora você só relaxa a mente, você só se desconecta e só mergulha naquilo que você já tem clareza do que vai fazer, certo? Então, depois que a gente definiu aqui, a gente definiu as medidas, né? A gente definiu o tamanho, o que a gente ia fazer, o tamanho da peça, os blocos, tá. Então a gente tinha quantos blocos? A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 blocos. 12 blocos de 30 por 30 para caber numa peça de 2,80. E como que a gente chegou nesse tamanho de bloco de 30 por 30 e não, por exemplo, num bloco
de 45 por 45, de 25 por 25. Por quê? A gente já tinha a medida da peça, a gente viu a quantidade de blocos e definiu o que a gente ia fazer dentro, quanto que ia caber dentro de cada um das dimensões aqui do tamanho da minha peça. Então olha que interessante, quando eu sei o tamanho da minha peça e o que eu vou fazer, eu consigo dimensionar cada bloco. Então eu defini que cada bloco tem 30 centímetros. E aí a gente começou a posicionar cada bloco. E daí vocês vejam que quando a gente posicionou, olha só, a gente definiu que esse daqui tinha que vir para cá e esse para cá para ficar melhor. Esse para cá, olha só as mudanças. A gente fez todas as mudanças porque só quando a gente colocou no papel é que a gente conseguiu ver. Quando as diagonais estavam muito próximas uma das outras e estavam desequilibrando o outro lado que não tinha diagonal, né? Porque nosso desenho aqui tem muitos retos e muitas diagonais, muitos desenhos retos e muitas diagonais. Então a gente começou a ver quando cada bloco também ficava harmonioso. Depois que a gente fez isso, a gente definiu as cores, né? A gente definiu o que era, o tamanho, o trabalho, a dimensão e a posição de cada um deles. E agora a gente vai definir as cores. Então a gente definiu que a gente ia usar, deixa eu ver se eu lembro aqui, olha, que a gente ia usar verde, palha, deixa eu ver se eu me lembro direito, é verde, palha e tinha mais uma cor, que talvez eu não lembre agora, mas aqui ó, P, V e C, qual que era? Palha, verde, caramelo, eu acho que era isso, palha, verde, caramelo. Daí eu sei que o meu Nine tinha essas 3 cores, a minha folha de outono eu vou fazer com 2 cores, o meu catavento com 2 cores, a minha tulipa com 2 cores, a minha estrela de 4 pontas com 2 cores e o meu quadrado dentro de quadrado com 3 cores. Aqui eu já defini os blocos, as cores e aqui eu já defino a posição, tá vendo? Para ficar mais simples, que aqui a gente já tinha mudado de lugar, ficou Nine, folha de outono, catavento, tulipa, estrela de 4 cores e quadrado dentro de quadrado. E aqui a gente fez a sequência ao contrário. Fez o barrado, então quando ela depois que ela passar limpo todo esse projeto, ela vai ter qual a peça, qual a dimensão, os quadrados que ela vai fazer, a posição dos quadrados, a dimensão dos quadrados, a estrutura de todo o trabalho e inclusive todas as cores que ela vai usar. Daí chega a fase, quando a gente faz toda essa estrutura, chega a fase da gente ir fazer as compras. Então, diante do nosso projeto, eu vejo quantas cores eu uso e quanto eu vou usar de cada cor, né? Quantos padrões de cor eu uso e quando eu vou para a loja efetivamente comprar, eu já sei que eu tenho que comprar o caramelo verde e o palha, que eu tenho que comprar X metros disso, meio metro daquilo, quanto eu tenho que comprar de forro, quanto que eu tenho que comprar de recheio, eu já sei tudo que eu vou fazer. Você já tem a tranquilidade, até para você saber o quanto você vai gastar na peça, né, o quanto você vai investir nessa peça, você tem que saber o que você vai fazer, quantas cores você vai usar, quais os padrões você vai usar. Entende como o projeto é importante? E daí a próxima vez, ok, você fez o projeto. Segundo a Carla, fez tanto sucesso, ela me contou depois que fez tanto sucesso o projeto dela, porque ela tem um grupo de amigas, né? Que ela compartilha as coisas, como todas nós temos. E daí ela jogou no grupo o próximo projeto. Ela não tinha nem feito ainda, já tinha encomenda, já tinha gente querendo, já tinha uma amiga querendo o projeto dela. E daí ela já pode até ter uma noção de quanto ela vai gastar de material para, se ela quiser vender ou quiser presentear, isso daí é uma segunda etapa, você saber qual que é o custo da sua peça.
né? Então o projeto é muito importante. E isso faz com que a gente crie também primeiro, o hábito de registrar, né? Porque às vezes você faz o projeto numa folha solta, daí ok, o projeto passou, a folha se perdeu. Quando você vai fazer de novo, eu fiz um pé de cama tão lindo, eu vou fazer de novo. Cadê? Já pensou fazer tudo de novo? Se você tem o seu caderno quadriculado, que tem os seus projetos, que é também um registro de todos os seus trabalhos, do que você vai fazer, como você vai fazer, o dia que você for replicar, ele já está todo desenhado. E olha que incrível, quando você for pegar esse projeto daqui 6 meses, daqui 1 ano, não importa o tempo que você vai fazer, daqui 1 mês, é como se você estivesse projetando na hora, porque você vai lembrar de todos os passos, o porquê você fez a cada coisa, e de preferência, legende, tá? O que é o P, o que é o V, o que é o C, o que significa cada bloco. Tem algumas coisas que eu lembro, outras coisas, como o projeto não era meu, e a gente fez junto e rapidamente, por exemplo, as cores eu já não lembrava mais. Olha só que importante é você ter cuidado em fazer o seu projeto, em definir as cores e documentar tudo isso. Quando você documenta tudo isso, você pode não só replicar, como melhorar, né? Porque daí você lembra, poxa, eu fiz assim, mas no final das contas eu acho que se eu fizesse um entremeio aqui assim, dividindo os blocos, talvez ele ficasse mais destacado, mais bonito e ganhasse mais vida a cada um dos blocos. Mas você só consegue enxergar coisas que você melhora quando você faz. Então, o que eu queria começar essa segunda-feira, dessa nossa segunda semana de 2021, é falando da importância do projeto. Quero deixar alguns recados para vocês também, da nossa programação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa aqui no chat, conversa. Aproveita que a gente está junto, ao vivo, para tirar suas dúvidas de projeto e dizer que a partir de hoje a gente começa uma programação diferente, né? De segunda-feira a gente fala sobre alguma parte que é importante vocês saberem para começar do zero e começar direito, para ter realmente possibilidade de expandir essa criatividade e com isso fazer com mais tranquilidade e equilíbrio suas peças aí na sua casa. Na quarta-feira a gente faz uma mentoria gratuita, a gente vai fazer a partir dessa quarta-feira uma mentoria gratuita com você que nos assiste. Nessa quarta-feira a gente já tem um tema, eu só preciso confirmar com a Sônia o que a gente vai falar, que ela já se inscreveu e a gente chamou a Sônia para participar nessa quarta-feira. É uma mentoria ao vivo com você que me assiste, não é preciso ser aluna, mas se for aluna também pode participar, tá? Qualquer uma pode participar. Eu tô rodando lá no meu Telegram um formulário para você se inscrever e participar dessa mentoria. Você pode perguntar o que você quiser, você pode tirar qualquer dúvida. Se você quiser que eu te ajude a fazer um projeto, se você quiser que a gente desenhe uma peça junto, a gente vai trabalhar essas dúvidas ao vivo na quarta-feira, às 8h38. E na sexta-feira a gente vai fazer uma peça e a gente vai para a mão na máquina. Então a gente vai usar sexta-feira, que é um dia delicioso, para fazer costurices. Então acompanhe, de segunda, quarta e sexta você já tem um encontro marcado comigo às 8h38 para você participar da mentoria, para você participar de todos os projetos que a gente desenvolve para que você faça patchwork do zero. É muito mais fácil quando você está no nosso canal do Telegram. Então vai lá, se inscreve, Turma da Nana, é fácil, é seguro, é oficial e é gratuito. Não carrega muito o celular, fique tranquila, tá certo? E também quero dizer que as nossas inscrições do nosso Dia D estão encerradas. Quero agradecer todo mundo que embarcou e você que por acaso não embarcou, não fique preocupada,
porque eu estou preparando agora no começo de fevereiro uma novidade que eu tenho certeza que você vai adorar. E você que embarcou, seja muito bem-vinda. E amanhã a gente começa a aquecer os motores para ter 2021, um ano diferente do que foi 2020, pelo menos com muita arte, patchwork do zero, tá bom? Um grande beijo, não deixa de se inscrever, vai no YouTube, curte, compartilha, se essa live foi importante para você, se agora você tem consciência da importância do projeto, que vai fazer diferença na sua vida, compartilha, comenta, curte, que eu vou adorar saber a sua opinião, tá bom? Beijo da Nana.